Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos a mais uma correção da atividade anterior, postada no dia 12 de abril, segunda-feira. E essa semana nós iniciamos com a Semana do Livro Infantil, que será no dia 18 de abril. Então, me acompanhem, peguem um caderno e façam as correções. Aqui nós temos o cabeçalho, estudante. Gente, esse é um livro que eu passei para vocês, um vídeo que eu passei para vocês com a leitura do livro A Menina que Não Gostava de Ler. Esse livro é sensacional. Espero que vocês tenham assistido e prestado atenção nessa história. É muito legal esse livro, certo? Eu não vou contar para vocês, porque aí vocês vão ter que ir lá no link e assistir a história toda e depois responderem essas questões, certo? Essas questões eu só vou deixar para vocês responderem. Então, essa parte eu não irá fazer. E quem não recebeu o link, é claro, pode ir lá no YouTube procurar essa leitura. É muito legal. Vamos. Aqui nós temos porque a menina adoeceu. Então vocês vão. Gente, por que a menina adoeceu? O que os médicos acharam que tinha a menina? O que fugiu da estante? Eita, que história sensacional! O que a menina fez para começar a engordar? Nossa, tem a ver com engordar, emagrecer. Você gostou da história? Por quê? Gente, mas Tielba não está falando em engordar fisicamente. Nós estamos falando de engordar o cérebro, exercitar o cérebro, ativar o cérebro. E como é que a gente faz isso? Isso, lendo, praticando a leitura. A leitura é fundamental para exercitar o cérebro, para que a gente possa se expressar melhor, que a gente possa ter mais ideias, possa falar melhor, responder uma atividade com facilidade. Então, quem lê, tudo se torna fácil. Quem gosta de ler, para quem gosta de ler, certo? Então, vamos começar a ler, porque tem muita gente magro por aí, viu? Então, você gostou da história? Por quê? Você tem a sua opinião. Você acha que está gordo ou magro de leitura? Bom, tia Elba lê todos os dias. Mas aí eu queria assim, eu vou ver se eu encontro um livro que eu gosto muito de livros de romance, então tia Elba vai ver se providencia um livro para ficar lendo, aquele livro de romance. Gosto muito de livro de romance. Então você pode selecionar ou na internet, ou na biblioteca da sua cidade, ou na sua escola, você põe a máscara, passa álcool em gel, vai na biblioteca da sua escola, pega um livro emprestado, depois devolve, certo? Com todos os cuidados necessários. Então, vamos agora, nada mais, nada menos. Estamos falando de leitura. Olha quem apareceu. O nosso mestre, o pai da literatura infantil, né? Então, antes de começar a ler um pouco da biografia de Monteiro Lobato, vamos agora ler um pouco sobre biografia. O que é biografia? É uma narração feita por alguém sobre a vida e obra de outra pessoa. Esse tipo de texto exige veracidade dos dados, que são ordenados cronologicamente. Então, biografia é quando eu conto a história de outra pessoa. Pode ser uma pessoa importante ou pode ser a mãe, o pai, o avô, certo? E a autobiografia é quando eu conto a minha própria história. Então, vamos começar a história de A Biografia de Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, um dos mais destacados autores da literatura infantil do país. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes; Pedrinho, personagem que o autor se identifica quando criança; Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto; Cuca,
vilã que aterroriza a todos do sítio, Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusto Lobato. Formado em Direito em 1904, foi promotor por curto período. Foi também fazendeiro e adido comercial nos Estados Unidos, mas foi como escritor literário, situado entre os autores regionalistas do pré-modernismo, que se destacou no gênero conto, se posicionando diante dos problemas sociais e culturais do país. A literatura adulta do escritor reúne 3 obras de ficções: Urupês, 1918, livro que reúne 12 contos sobre as cidades por onde passou. Foi nessa obra que surgiu a figura de Jeca Tatu, que ele imortalizou a nossa literatura. Cidades Mortas, 1920, onde o autor relata a decadente região do Vale do Paraíba, exaurida pela monocultura do café. E Negrinha, 1920, onde mostra seu sentimento polêmico de costumeira vontade de doutrinar e reformar. Então, ele, em todas as ocasiões, em todas as etapas da sua vida, quando ele percebia que algo estava errado, né, ele era contra, né, ele se posicionava diante dos problemas sociais. Então, se tiver algum problema social, ele escrevia aquele livro sobre aquele problema. Se tivesse alguma coisa sobre a cultura, algum problema sobre a cultura, ele também escrevia aquele livro. Então, em algum problema, porque vocês sabem que a leitura, ela é revolucionária, né? Quando você começa a ler, você começa a ter ideias críticas sobre determinado conteúdo. Então, ele fazia sua revolução, ele fazia a sua crítica, ou seja o que for o seu modo de pensar, ele o transformava em forma de um livro, para que as pessoas, quando lessem, começassem a ter um senso crítico sobre determinado problema. Muito inteligente. Monteiro Lobato foi um dos escritores brasileiros de maior prestígio por suas histórias infantis, por causa de sua atuação como intelectual polêmico. Publicou no jornal O Estado de São Paulo o artigo Paranoia ou Mistificação, 1917, onde critica a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Publicou O Escândalo do Petróleo, em 1936. Eu acho que foi esse ano que Tia esqueceu de colocar ontem. Vocês me lembrem, por favor, 1936, que nós iremos colocar esses números que aparecem no texto em ordem crescente. Envolvido na luta pela defesa das reservas naturais brasileiras. Viveu 66 anos muito bem vividos, mas no dia 4 de julho de 1948, este grande talento que tanto contribuiu para o desenvolvimento de nossa literatura morreu vítima de um derrame. No dia 18 de abril, dia da morte de Monteiro Lobato, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Gente, que biografia fascinante! E vocês sabiam que ele leu a biblioteca? Eu não sei se foi a biblioteca inteira do avô ou da avó. Eu não sei se foi ele, Monteiro Lobato, foi Maurício de Souza. Mas aí para vocês verem quanto a leitura nos torna importante. E tem algumas questõezinhas aqui. Como é chamado esse tipo de texto? Convite, notícia, biografia ou conto?
Com certeza, biografia, porque conta a história de Monteiro Lobato. O que o texto conta? Uma das histórias de Monteiro Lobato, um pouco sobre a vida de Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato nunca existiu. A vida da mãe de Monteiro Lobato é óbvio, que é a questão B, um pouco sobre a vida de Monteiro Lobato. Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. Qual é o significado dessa afirmação? Está vivo. Que ele ainda está vivo, que ele está vivo através de seus livros, que Monteiro Lobato nunca existiu, que Monteiro Lobato não gostava de escrever. Com certeza, a letra B, que ele está vivo através de seus livros. Questão 12. Monteiro Lobato foi pioneiro no lançamento de obras do nosso país. Qual é o significado da palavra em destaque? Pioneiro significa antepenúltimo, último, penúltimo ou primeiro? Primeiro, né? Pronto, aqui nós temos alguns personagens, um vídeo explicando alguns personagens e suas características do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, você vai escolher um desses personagens que você mais gosta e atribuir uma característica para ele, né? Por que eu estou passando essa atividade aqui da 14? Porque nós iremos estudar adjetivos, o próximo conteúdo de português, que inclusive tia introduziu ontem na aula online. E essa atividade aqui nós iremos para o slide. Só um momento. Chegamos, ainda não. Acho que agora foi, crianças. Então, peguem um caderno de português e vamos fazer as correções. Gente, não foi o slide. Ah, foi sim. Foi sim. Vamos lá, vamos começar. Ah, só um instante, viu, crianças? Pronto, agora sim. Vamos começar nossas correções das atividades que eu pedi para vocês copiarem e responder no caderno de acordo com a biografia de Monteiro Lobato. Ai, eu tenho certeza que todo mundo copiou, se Deus quiser, né? Assim espero. Só alguns que não me enviaram as fotos. É porque tá demorando. Ah, é porque tem que passar para cá. Pronto. Vamos lá? Compreensão de texto. Qual é o nome do escritor? José Monteiro Lobato. Em que ano ele nasceu? Em 1882. Qual é o nome da cidade em que Monteiro Lobato nasceu? Em Taubaté. Em que estado fica esta cidade? No estado de São Paulo. Quem foi Monteiro Lobato? Bom, minha gente, eu coloquei isso tudo, mas ontem nós fizemos um resumo. Na verdade, ele foi promotor por curto período, foi também fazendeiro em adido comercial nos Estados Unidos, mas foi como escritor literário, situado entre os autores regionalistas do pré-modernismo, que se destacou no gênero conto, se posicionando diante dos problemas sociais e culturais do país. Bom, eu acredito que seja melhor vocês copiarem todos, né? Aqueles que participaram da aula online, nós fizemos um pequeno resumo. Mas aí podem copiar todo. Acho que está explicando bem o que é que ele foi. Próximo. Monteiro Lobato escreveu muitos livros. Qual foi o seu primeiro livro? A Menina do Narizinho Arrebitado. Esse nós tivemos que pesquisar. Quais são os personagens criados por Monteiro Lobato? Nós temos Emília, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Cuca, Saci Pererê, Jeca Tatu, Narizinho, Dona Beta, Tia Anastácia, Marquês de Rabicó, entre outros. Qual é o nome do jornal de Monteiro Lobato? Qual é o nome do jornal que Monteiro Lobato publicou o artigo Paranoia ou Mistificação em 1917? O nome do jornal foi O Estado de São Paulo. Por que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro? Para homenagear o escritor Monteiro Lobato, considerado pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira. Agora nós temos uma atividade aqui, né, que essa atividade é uma atividade interdisciplinar, envolve história, português e matemática. Questão 10.
Escreva todos os números que aparecem no texto em ordem crescente. Em seguida, faça a decomposição e escreva-os por extenso. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, naquela hora, quando o tia estava fazendo, o tia acabou esquecendo de colocar o número 1936. Que o número 1936, no caso, vai aparecer aqui. 1936. Pronto, aqui estão os números que aparecem no texto em ordem crescente. 4, 18, 66. Aqui, no caso, os números em ordem crescente. 4, 18, 66, 1982, 1904, 1917, 1918, 1920, 1936 e 1948. Está em ordem crescente, do menor para o maior. Aqui tem os números e a decomposição dos números, certo? Teve algum que eu errei aqui. Foi nesse aqui, vocês corrijam, por favor. 900, viu? No caso, aqui eu esqueci de colocar outro zero. 66, 1800, 1800 mais 80 mais 2, 1000, isso aí é decomposição. 1900 mais 40, 1904, 1917, 1918, 1920, 1948. Então, tem o número, a decomposição e a leitura por extenso dos números, certo? E a escrita por extenso dos números. Então, façam essa atividade de matemática, certo? E vocês podem colocar aqui em 1936, ok? Que acabou esquecendo. Bom, crianças, é só isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e façam as correções. Assistam ao vídeo até o final. Beijos!